E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer aqui um vídeo sobre resistores em curto-circuito. Para isso nós vamos utilizar aqui dois circuitos que nós já vimos aqui no canal. Esses circuitos estão aí, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem, para ver a construção desse circuito. Como eles já estão prontos, não tem necessidade de construir outro aqui para colocar os resistores em curto-circuito. Então nós temos aqui um circuito que está em série, esse aqui. É um circuito que tem um gerador somando as 4 pilhas para dar 6 volts e que tem aqui 3 resistores em série. Então a gente vai utilizar ele para colocar alguns desses aqui em curto-circuito e vamos também utilizar esse aqui que está em paralelo, que também vocês têm acesso a eles aí no canal, vou deixar o link aqui. Esse aqui, como tem dois geradores, ele vai ter, são 2 pilhas, vai formar 3 volts. E aqui eu tenho 3 resistores em paralelo. Pessoal, mas vejam só, antes da gente fazer aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e aí de contribuir com a gente, certo? E aí com isso vocês podem ver outros vídeos aqui parecidos com este e também ajudar o canal. Vamos lá. Olha, para isso nós vamos utilizar os circuitos prontos. Eu vou utilizar uns conectorezinhos macho e fêmea para fazer o contato, mas você pode usar o fio normal. Esse aqui são conectores, né? Como eu tinha aqui, eu vou utilizar esses conectores. Esse aqui é o macho e aqui eu vou colocar no fio o conector fêmea, né? Que a gente vai estar conectando aqui para deixar ele em curto-circuito, certo? Eu já fiz os furos aqui onde eu vou ligar os fios. O circuito estava pronto, mas eu fiz um furo aqui para a gente amarrar exatamente neste fio, ou seja, o ponto é este, só que é por baixo aqui. Ele vai ser amarrado aqui. E também aqui. Tem um furinho aqui, onde eu vou amarrar também aqui por baixo, ó. Deste lado aqui. No outro circuito é a mesma coisa, eu já fiz aqui alguns furos, que a gente vai fazer alguns testes. Um aqui e outro furo aqui. Para deixar este carinha aqui em curto, para a gente tentar deixar ele isolado. Aqui também eu tenho outro furo, caso eu queira fazer uma ligação deste ponto aqui para cá. E deixar este outro aqui, o segundo resistor, isolado, né? Vamos ver, vamos fazer. Aqui estamos com nossas duas associações, nossos dois circuitos. Vamos falar primeiro do circuito em série, porque o circuito paralelo é mais complicado. Esse circuito em série, veja, eu coloquei aqui um conectorzinho, esse aqui até soltou já. Coloquei aqui, também soltou, botei cola quente aqui, mas solta rapidinho.
coloquei aqui um conector e mais um aqui. Foi ligado aqui, ó, no fio aqui. E o outro aqui. Veja que de um lado e do outro da lâmpada. Então a lâmpada ficou no meio. Se eu conectar alguma coisa daqui para aqui, esse carinha aqui fica sem corrente, porque a resistência aqui deste ponto para esse sem a lâmpada, ela vai ser bem menor. Como a resistência vai ser bem menor, a corrente prefere passar por aqui, onde tem resistência menor. Se tiver uma resistência maior, no caso do resistor, ele vai ter uma resistência maior, então a corrente tem dificuldade, então ela prefere vir por aqui. Aí ele vai ficar isolado lá. Você vai dizer que esses dois pontos aqui, eles são coincidentes. São coincidentes. Se são coincidentes, você diz que há um curto aqui. Então, a corrente prefere vir por cá, certo? Do mesmo jeito, se eu vier com esse ponto aqui, que foi onde eu liguei, ó, aqui, e eu deixaria esta lâmpada aqui isolada, este resistor isolado. Então, a corrente vai preferir passar aqui. A mesma coisa se eu vier deste ponto para esse carro, o último ponto. Se eu vier assim, eu vou deixar duas lâmpadas isoladas. Então, esses dois pontos serão coincidentes e você terá uma corrente direto para cá, isolando isso aqui, deixando em curto. Então, ele prefere vir pela parte que o circuito se encurtou, ou seja, o que seria isso? É onde a corrente ela vai ser a máxima possível. Vai ter mais corrente aqui, então ela prefere aqui, porque a resistência aqui vai ser bem menor. Tende-se a zero, né? Vamos fazer o teste. Os resistores em paralelo, eu só vou mostrar rapidinho, até porque é um pouquinho diferente, né? Então aqui nós temos o seguinte, ó. Vamos pegar o conectorzinho e fazer o primeiro teste aqui. Eu vou isolar agora. Vamos isolar essa aqui do meio. Pronto, fizemos isso aqui. Isso aqui, se você quiser deixar ele bem feito, a gente pode colar aqui, né? O objetivo aqui é só a gente fazer o teste. Quando a gente aciona a chave, veja que a corrente ela vai pelo fio amarelo. Ela pega aqui, passa aqui pelo fio amarelo, chega aqui e retorna ao gerador, ao polo do gerador. É claro que se eu retirar uma, não vai passar nada. Agora, essa aqui, tanto faz. Não importa, ela não serve mais para nada. Porque ela está... Esses dois pontos aqui estão em curto. Certo? Eu encurtei o circuito aqui. Curto-circuito é você encurtar. Agora, se eu retiro... Vamos retirar aqui. Se eu retirar... O que acontece? A corrente agora tem que passar por aqui. Não tem outro caminho, ela vai ter que ir por lá. Como a DDP total aqui, ela não é suficiente para deixar as três com um bom brilho, até dá, porque essa aqui é de 1,5. 1,5, 2,5, 2,5. Eu tenho 5, com mais 1,5, isso vai para 6,5. Aqui só oferece 6 no máximo. Como ela já foi usada, ela já está mais descarregada um pouco. Então, vê que o brilho não é tão bom assim. Agora, vamos fazer outro teste, isolando essa aqui, ó. Quando eu isolo, veja que só vai funcionar essas duas aqui. Tem uma corrente, vai conseguir uma corrente não, aliás, uma DDP, né? Ele vai ter mais DDP, diferença potencial, então por isso ela tem um brilho maior, veja que o brilho aumentou. Antes era dividido para as três, agora está sendo dividido só para as duas. A tensão elétrica. Certo? Então nós deixamos aqui o circuito. Vamos utilizar a última aqui. Só que esse aqui é de 2,5. Como eu tenho 6 volts aqui, se eu deixar 2,5, você pode até queimar. Se deixar algum tempo aí, eu vou colocar um maior de 3,8. Né? Teria que ser um de 6, mas não tem aqui no momento, não. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos botar aqui, ó. Puxou aqui. E a gente vai puxar aqui, ó, para o último aqui, para ir para o gerador. Pronto, veja que eu deixei duas isoladas. Então, só uma vai funcionar. Claro, é por onde a corrente está passando. Dois pontos coincidentes, né? E você tem aqui gerador em curto-circuito. Esses dois caras aqui estão em curto-circuito. Não vão funcionar, não. Certo? A corrente vai vir só por cá. Se eu retiro, aí sim, volta a passar a corrente por eles. Veja que está bem fraquinho, porque essa aqui já é maior, é 3,8. Então, já diminuiu a DDP aí para dividir para as três. Então, por isso que a intensidade, ela diminui. Aqui a intensidade vai diminuir. Nesse caso aqui, ó, tem essa aqui que tem menor potencial, vai diminuir. Agora vamos fazer o teste com o gerador, com o circuito em paralelo. É diferente um pouco, porque é o seguinte, quando eu tenho o circuito em paralelo, vamos colocar aqui.
aqui é o seguinte, eu poderia colocar tanto aqui quanto nesses dois aqui, ó, não importa, em qualquer um que eu coloque, vai acontecer o mesmo efeito. Vou pegar um gerador aqui, um resistorzinho, colocar aqui 3,8, 3,8. E esse vamos trocar também por um de 3,8. 3,8. Pronto. Os três funcionando. Há uma diferença, claro. Quando está em série, se você põe, se tivesse em série, você coloca encurta o circuito, você põe um fio onde a resistência é considerada nula, você vai ter o máximo de corrente passando ali, e a corrente vai passar por, como a gente fez no outro, vai passar por ele e vai acender apenas por onde a corrente está passando. Aqui é diferente. Se eu coloco esse carinha aqui, se eu ponho aqui, o circuito inteiro fica em curto. É o que acontece na residência, por exemplo. Em uma residência, quando um fio toca no outro, tudo dentro da residência está ligado em paralelo, desse jeito aqui. Então, quando você toca um fio no outro, tudo entra em circuito. Como a corrente lá é muito alta na residência, ali há aquele curto-circuito, aquele barulho que a gente escuta, e a chave vai desligar, né? O disjuntor vai desligar. Aqui ele não tem como desligar. Se a gente fizer isso aqui, ele vai acontecer o mesmo fenômeno. Como a DDP é baixa, ó, veja que todo mundo desliga, quase praticamente desliga. Tem uma corrente bem pequena aqui, ó, só que eu não vou deixar por muito tempo, porque corre perigo, se eu deixar por muito tempo, os fios começam a aquecer aqui embaixo, eles começam a aquecer, o gerador começa a aquecer, e pode acontecer que até as pilhas podem explodir, a depender do tipo de pilha que você esteja usando, é o tempo que você deixar, certo? Porque você coloca o gerador em curto, os dois geradores também ficam em curto. Então, se eu faço isso, eu vou aumentar a corrente máxima, a corrente ela vai ser o máximo nesse ponto aqui, ó, ligando um ponto no outro, isto em paralelo. Isso faz com que todo o circuito entre em colapso, certo? Eu não posso deixar isso aqui. Então é um pouco diferente em série. Em série a gente consegue fazer ali. Agora, se fosse um circuito misto, aí eu poderia deixar algumas coisas que tivessem em série em curto-circuito e deixar o gerador ligado. Aqui não, você vai ter um máximo de corrente, né? Mas esse assunto para gerador é para outro vídeo, a gente não vai falar muito de gerador, então não vamos aprofundar muito aqui não, na ideia do curto-circuito em geradores em paralelo. Deixa isso mais para quando a gente for fazer experimentos sobre geradores, certo? Aqui embaixo na descrição do vídeo vocês têm um link para ver a construção destes circuitos e ver outros experimentos mais para frente. Também é provável que quando você estiver assistindo esse vídeo já tenha aqui embaixo um link para uma explicação sobre os geradores. Aí a gente vai aprender mais um pouco sobre a questão do gerador em curto-circuito, né?